Minha mana, eu recebi uma história aqui e eu falei assim, não, eu não vou ler. Eu vou ler aqui em câmera, em vídeo, porque eu achei meio pesado e eu quero saber, quero que vocês vejam a minha reação genuína. Porque olha o título da história. Só porque ela foi assediada, eu tenho que ficar ajudando? Vamos ver. Oi, Joy, tudo bem? Estou enviando a minha história porque realmente não acredito que eu seja tão má e tão chata a esse ponto. Bom, vamos lá. Eu tenho uma amiga que é amiga de infância. Nós crescemos na mesma rua e por muito tempo fomos muito amigas. No contexto geral, ela nunca teve uma relação muito boa com a mãe dela. E tudo piorou quando a mãe começou a se relacionar com um cara, quando essa minha amiga tinha por volta dos 19 anos de idade. Essa minha amiga, ela só estuda. E ela sempre falava pra mim que o padrasto dela ficava assediando ela dentro de casa. E que a mãe fechava os olhos e fingia que não via nada. Até que teve uma vez onde ele realmente acabou avançando com ela muito mais do que deveria e ela fez um escândalo dentro de casa. E esse escândalo acabou indo para o meio da rua. Porque ela começou a gritar, ela começou a se desesperar. Ele ficava falando para ela calar a boca e a mãe foi pro meio da rua começar a falar que ela estava mentindo e inventando as situações. Eu acredito que realmente ela estava falando a verdade, até porque era uma coisa que ela já vinha falando há muito tempo. E nesse dia realmente parecia que ela tinha estourado, parecia que ela não estava mais aguentando aquela situação e estava realmente estourando. Bom, nesse dia, ela passou a ficar na nossa casa. A mãe realmente não queria mais saber dela, não foi procurar, não quis resolver, apenas continuou com o cara e ela veio ficar na minha casa alguns dias. De início, ela até que nos ajudava muito. Ela fazia algumas coisas dentro de casa, ela ajudava porque ela dizia que ficava se sentindo mal se não fizesse nada. Ela tem um pai, só que esse pai dela mora em outro estado. E ela vivia falando com ele sobre a possibilidade de ir morar com ele. Mas ele sempre inventava algumas desculpas, meio que dava pra ver que ele não queria que ela fosse morar com ele, mas ela ficava tentando insistir, até que um dia ela realmente acabou desistindo. Nisso, ela perguntou se poderia ficar na nossa casa por um tempo, até que ela conseguisse arrumar algum emprego e pudesse se manter sozinha. Eu conversei com a minha mãe e minha mãe concordou. E ela ficou na minha casa. Passou mais ou menos umas 3 semanas que ela estava lá, ela arrumou um emprego. E nesse emprego, ela realmente trabalhava e tudo mais. Quando veio o primeiro salário dela, ela quis nos ajudar com as contas de casa. A minha mãe falou que não era necessário, que era melhor que ela guardasse para que ela pudesse se mudar e pudesse ter a vida dela. E assim ela fez. Quando foi o segundo mês, ela guardou novamente. Veio o terceiro mês, ela guardou novamente. E dentro de casa, realmente, ela nos ajudava limpando a casa e fazendo comida. Apesar da gente morar praticamente ao lado da casa da mãe dela, ela nunca ia lá e nem a mãe dela não vinha até a nossa casa, mesmo sabendo que ela estava morando ali. Bom, o ponto foi que depois de alguns meses ela começou a ser extremamente inconveniente e muito folgada. Depois de algum tempo ela parou de fazer as coisas dentro de casa, ela fazia só exatamente aquilo que ela queria e quando a minha mãe pedia para que ela fizesse alguma coisa, ela fingia que não estava escutando. Depois ela começou a aparecer com várias coisas que ela começou a comprar, como roupas, sapatos, trocou de celular e coisas assim. Só que a gente nunca questionou as coisas que ela fazia com o dinheiro dela. A gente achava que ela ainda estava guardando dinheiro para a tão sonhada mudança dela. Até que a situação acabou ficando insuportável. Ela não fazia mais absolutamente nada. Até as roupas dela, ela jogava dentro do cesto de roupa suja da minha mãe para minha mãe lavar. Aquela situação ficou tão chata que a minha mãe acabou chamando ela para conversar. Elas tiveram uma briga por conta disso e a minha mãe falou que estava na hora dela procurar o canto dela. Ela começou a chorar e falando que não tinha como encontrar o canto dela. E a minha mãe perguntou sobre o dinheiro que ela vinha guardando. E foi aí que ela falou que ela não tinha dinheiro guardado. Que todo o dinheiro dela, ela usava para comprar as coisas para ela. A gente ficou muito chateada, porque todo esse tempo, sem ajudar dentro de casa, a minha mãe achava que era porque ela estava guardando dinheiro para comprar, para alugar a casa dela e comprar as coisas básicas para ela começar. E quando a gente soube que ela não tinha mais nada guardado porque tinha gastado com besteira, ficamos muito irritadas. Mesmo assim, a minha mãe não baixou a cabeça para ela. Disse que era para ela se virar e sair lá da casa, porque as coisas realmente não iriam mais dar certo. Ela começou a fazer uma chantagem muito grande, falando que o psicológico dela estava desgastado desde o que tinha acontecido na casa da mãe dela, que ela estava muito mal, estava muito triste, que não se sentia pronta para morar sozinha. Ok, perdoamos e continuamos. Nas 2 primeiras semanas, ela voltou a fazer as coisas dentro de casa. Ajudava e estava sendo tudo certo. Até que depois ela novamente começou a largar as coisas e não fazer mais absolutamente nada. E viver saindo para festas, bares, shows e coisas assim. E novamente a minha mãe foi e falou que era para ela ir embora. E ela foi. Dessa vez ela foi. Só que o ponto é,
Algumas pessoas começaram a falar que ela estava passando necessidades, que ela tinha alugado um quartinho minúsculo e estava passando necessidade e passando fome, porque o dinheiro que ela ganhava não era o suficiente para ela se manter. E começaram a falar que nós éramos pessoas ruins por ter mandado ela embora daquele jeito, que a gente que era tão amiga delas e elas estávamos ajudando, mesmo assim, tivemos coragem de largar ela naquela situação. O mais engraçado é que ninguém culpa a mãe dela ou o padrasto pelo que eles fizeram, mas culpam eu e a minha mãe por ter pedido para ela sair de casa. Será que devemos realmente ajudar ela só porque ela passou pelo que passou? E ai, gente, ajudar pessoas folgadas é o ó, né? Não é só porque uma pessoa foi assediada ou coisa assim que ela deixa de ser quem ela era, no sentido de se ela já era uma pessoa folgada antes, provavelmente vai continuar sendo depois. Sabe? Então, não diz muita coisa assim no sentido de só porque ela foi assediada pelo padrasto, foi abusada, ou sei lá o quê. Que, nossa, ela virou a pessoa mais santa do mundo e todo mundo tem alguma obrigação com ela. Vocês foram muito legais e muito pacientes de terem ajudado ela, de ter acolhido e tudo mais. Só que, assim, depois de um tempo ela começou a se demonstrar uma pessoa completamente folgada, completamente sem noção das coisas. E eu não acho que vocês tinham obrigação nenhuma. Eu acho que vocês ajudaram muito e até demais. E assim, as pessoas, gente, sempre são assim. As pessoas sempre vão querer falar, mas ninguém nunca vai tomar atitude para ir lá ajudar a fazer alguma coisa. Elas querem que os outros façam, mas elas não podem fazer. Então, sinceramente, não liga. Não liga para o que os outros estão falando. Vocês fizeram o que podiam, mas assim, a tua mãe já tem você de filha. Aí vai ganhar outra filha para ficar sustentando? Não dá, né? Então, não liga assim para o que os outros estão falando. As pessoas gostam de falar demais, sem ter noção de absolutamente nada. E da próxima vez que alguém for reclamar alguma coisa com você vira para ela e fala assim, então ajuda. Então vai lá, bota dentro da tua casa. Porque é muito fácil abrir a boca e ficar falando e não mover um dedo para mudar nada. Então, acho que vocês já fizeram o que tinha para fazer. Acho que vocês fizeram até demais e estão certas, sim, de ter pedido para ela sair de casa. E agora ela tem que se virar, seguir a vida dela. E é isso. Não se preocupa com o que os outros estão falando, porque vocês não estão erradas de forma nenhuma.